Obrigado. 2 Coríntios 4, de 1 a 7. E diz assim: pelo que, tendo esse ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós os recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Amém? É um texto muito rico e há muito a se tirar desse texto. Hoje, uma noite especial, amém? No calendário secular deste século, um novo ciclo se inicia. O mundo está celebrando um novo ano. Hoje, o dia 1/1 de 2017. E nessas épocas o mundo tem vários costumes. Eles usam roupas, as roupas de baixo, de cores, cada um de acordo com aquilo que deseja para esse ano, né? Uns colocam determinada cor para dinheiro, outros porque estão precisando se casar de outra cor, e por assim vai. Cada cor significa algo para o mundo, que significam o que você busca para esse novo ano que está começando. Uns comem romã, não é? E aí eles pegam a sementinha da fruta e embrulham em dinheiro, guarda na carteira. Outros pulam 7 ondas, outros oferecem algum tipo de oferenda, outros fazem banho de descarrego, outros não comem ou comem certo tipo de alimento, e tantas mandingas e superstições, sempre com um único intuito, um único propósito, que é o propósito de iniciar o ano novo com o pé direito. O mundo vive as suas vidas de maneira que eles querem, da maneira que eles querem, da maneira que eles desejam, eles vivem como eles desejam. Mas chega nessa época, chega nesse período, é como se eles tentassem se purificar. Faz tudo do jeito que quer, esquece que Deus existe. Só que quando vai chegando nesse período de festas, de final de ano, eles tentam se purificar de algum jeito, para entrar no novo ano direito, para se preparar para o novo que se inicia. Só que nessas, cada vez mais, os crentes também fazem essa. Assim como o mundo tem as suas superstições, as suas mandingas, acaba que dentro das igrejas isso também tem entrado. E sem perceber, nós vamos trazendo para as nossas vidas cristãs costumes seculares deste século. O que seria secular? Nós lemos há pouco que o Deus deste século, em outras traduções diz, o Deus dessa era, seria então esse tempo em que vivemos. Ou, como em outras citações bíblicas falam também, e se referem ao mundo. O mundo. Como crentes costumam dizer, é do mundo, não é do mundo, é de Deus, não é de Deus. E tem sido assim que nós cristãos temos vivido. Dissemos que somos de Deus, que vivemos para Deus, e que não como o mundo,
mas sem percebermos, ou até percebemos, colocamos dentro da igreja, a igreja que é eu, você, cada um de nós, colocamos dentro, introduzimos esses costumes seculares, costumes do mundo. Ou então, como João fala, em 1 de João 2,15, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E nós vivemos amando esse mundo, porque o mundo tem brilhado para nós. A nossa carne tem tido uma necessidade grande das coisas desse mundo. As mídias sociais têm nos envolvido cada vez mais. As mulheres querem, por exemplo, o corpo da famosa que ela segue, quer o cabelo da famosa que ela segue, quer as coisas que a famosa, da famosa que ela segue, até amantes como os das famosas que elas seguem. E os homens não é diferente. São praticamente cada vez mais parecidos também com as mulheres, mas eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas também querem o corpo do famoso que eles seguem, querem também as amantes como as dos famosos que eles seguem, e até o cabelo como dos famosos que eles seguem. Misericórdia, mas tem sido assim. O fato é que as redes sociais têm cada vez mais inflado o ego das pessoas. É uma necessidade crescente de mostrar para as pessoas um mundo perfeito, que vivem num mundo perfeito. E ao vermos o mundo perfeito das pessoas, e ao compararmos esses mundos perfeitos com o nosso mundo, nós vamos ficando cada vez mais frustrados, porque ao olharmos para o mundo de filtros das pessoas, o nosso mundo está cada vez mais cinzento, se comparado àquele mundo colorido que eles postam. E nós vamos ficando frustrados, uma frustração que vai se generalizando, uma frustração generalizada que vai invadindo os corações das pessoas. Mas você olha para as redes sociais e ainda assim, aqueles que olham para os mundos coloridos e veem os seus mundos cinzentos, ainda assim esses dos mundos cinzentos dão um jeitinho, usam o seu filtro, mas também colocam os seus mundos coloridos. Vivem numa ilusão de que estão bem, de que está tudo bem, só para manter a pose, quando na verdade o mundo todo está doente, porque aqueles que fazem com que os outros tenham um mundo cinzento, também tem um mundo cinzento. E na boa é tudo filtro, são tudo filtros, quando não são patrocinados, imagens photoshopadas em cenários pagos, locados, alugados, simplesmente para vender uma marca, um biquíni, uma roupa, um perfume, seja o que for. Um mundo doente, porque existe uma enorme máscara cobrindo a verdade das pessoas. É como se vivêssemos num mundo de filtros, uma grande maquiagem varrendo a realidade por uma grande ilusão. O mundo está vivendo uma ilusão coletiva. Os sorrisos para selfies têm escondido a realidade dos corações das pessoas. Só que ao olharmos para outros milhares de sorrisos, nós pensamos, só nós estamos assim? Porque eu estou triste, mas aqui está todo mundo rindo. Tantas pessoas felizes e só eu infeliz. E então nós cobrimos a nossa tristeza com um sorriso plástico, amarelo, sem saber que todos, na verdade, também estão com o mesmo sorriso plástico, amarelo, filtrado. E nessa necessidade de se esconder, nós criamos meios de externarmos a nossa angústia de uma maneira discreta. Os nossos gritos silenciosos que nós damos. Um grande exemplo são adolescentes, que tem cada vez mais aumentado o número de adolescentes que têm se cortado, se mutilado, e escondem as suas cicatrizes como? Tirando selfies de ângulos
que não expõe a sua vergonha, que não mostra as cicatrizes da sua dor, porque os seus pais também estão com as suas lutas e também precisam mostrar os seus melhores ângulos. E o mundo tem vivido, as pessoas do mundo têm vivido em dois mundos: o mundo real e o mundo da selfie, fantasioso, ou do faz de conta, como o mundo diz. Tem uma frase agora da moda: abstrai e finge demência. E essa tem sido a frase do momento no mundo: o mundo demente, o mundo doente, que finge que está tudo bem, só que nunca esteve tão doente como está agora. E isso já invadiu as igrejas. Vivemos a ilusão de que aqui dentro da igreja está tudo bem, continua tudo perfeito. Lá no mundo está ruim, na igreja não. Pelo menos a minha vida não, eu sou super crente. O Espírito Santo ainda está agindo, os milagres ainda acontecem, e tragam seus dízimos. Porém, para o Espírito Santo agir, precisamos estar vivendo em plenitude, na plenitude. Deus diz que não tem como Ele agir aonde houverem dois senhores. E infelizmente, essa grande máscara já chegou nas igrejas, e essa máscara está encobrindo as verdades. E nós temos ouvido notícias de pastores que têm se suicidado, de crentes que têm se suicidado. Por quê? Porque mesmo nas igrejas temos vivido máscaras, sorrisos plastificados, de que está tudo bem, quando na verdade não está, de um mundo colorido, quando na verdade está tudo cinza. Sim, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo fala comigo, mas na verdade, ele está calado há muito tempo. É um filtro que a gente coloca e fala do Espírito Santo, é um filtro que a gente coloca e se faz de crente mais cheio do fogo, quando na verdade, ao sairmos de perto, ao entrarmos no secreto do nosso quarto, é silêncio. Mas a máscara não deixa a gente falar a verdade, porque na selfie dos outros, o Espírito Santo tem falado. Se eu disser na minha selfie que o Espírito Santo não está falando, é vergonhoso. Eu sinto vergonha de dizer isso. E como um abismo chama outro abismo, a nossa máscara não permite que haja um conserto. E sem conserto, o Espírito Santo se cala mesmo. E desse jeito a igreja vai mundanizando, a igreja vai secularizando, se assemelhando cada dia mais com esse mundo, com essa era, com esse século, e cada vez menos vai se parecendo com o reino de Deus. Cada dia mais sonhamos com as coisas desse século, desse mundo, e menos com as coisas de Deus. E dessa maneira o Espírito se cala, não porque Ele quer, mas porque nós o calamos. Nós amarramos o Espírito Santo num cantinho, mesmo que não queiramos, mas sem percebermos, a gente faz isso. Nós escolhemos não escutá-lo, porque muitas vezes o Espírito Santo está falando e nós colocamos as mãos nos ouvidos como crianças e começamos a cantar outras músicas, lá, 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 ou então canta até uma música gospel, mas não ouvimos o Espírito Santo. Cada vez mais essa grande máscara encobre a voz do Espírito Santo. Nós não conseguimos ouvir mais palavras como arrependa-se, volte-se para a cruz, abra mão das coisas desse mundo, vende tudo e me segue, negue-se a si mesmo. E aí as máscaras nos fazem a gente querer ouvir apenas palavras como: você é um vencedor, você é um campeão, você nasceu para brilhar, você pode o que você quiser, ouro, prata, você merece, cabeça e não cauda, você é capaz. E aí a grande máscara distorce o evangelho, sabe para quê? Para afagar a nossa carne.
E o evangelho que foi feito, na verdade, para matar a nossa carne, acaba sendo um sorriso falso na cara dos crentes. E viemos aos cultos em busca das coisas que Deus pode nos oferecer. Hoje, se dissessem para muitos crentes: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Imediatamente a grande maioria viraria as costas e diria assim: como assim? Eu não quero cura, eu quero ouro, eu quero prata, foi isso que eu vim buscar. Se não tem o que eu vim buscar, eu vou para onde pode me dar aquilo que eu vim buscar. E buscamos Deus em prateleiras, e por isso o Espírito Santo está calado, porque a voz dele não nos agrada. O nosso livre-arbítrio escolheu viver para os nossos desejos, e infelizmente, muitos pastores, por não conseguirem lutar contra a grande máscara, optam por se juntar a ela. Dizem que o Espírito Santo tem agido sim, vivem um frenesi coletivo, uma grande máscara coletiva chamada Espírito Santo, mas o verdadeiro Espírito Santo está anulado, porque o que acontece é que a carne tem gritado nas igrejas. Prega-se santidade, mas com ressalvas. Prega-se a verdade, mas com ressalvas. Usa-se palavras, gatilhos, palavras que inflamam os corações, termos pentecostaleses que agitam a galera. Deus está aqui, aleluia! Deus é dono do ouro, da prata, Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar. Quem quer ser abençoado aqui? Uau! Mas você tem que fazer a sua parte. Você precisa ter foco, você precisa ter fé, você precisa ter esperança, você precisa traçar os seus planos, você precisa ter disciplina. E se você seguir essas cartilhas que eu estou passando para você direitinho, do jeitinho que eu estou falando, tudo isso que eu falei vai dar certo na vida de vocês. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. E se não der? E se não acontecer? Se não der, a culpa foi sua. A culpa não pode ser de Deus. Concordam comigo? Você fez algo errado. Tenta de novo. Que não tem como dar errado. Essa é a fórmula. Você nasceu para brilhar. Acredita. Você tem todo o potencial dentro de você. Confia. Põe Deus na frente e vai. Aí não dá certo. Aí você olha para as redes sociais dos irmãos, está tudo dando certo com todo mundo. E aí você pensa: olha que pessoa de sucesso, fez tudo certo, seguiu a cartilha. Mas eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, eu não consigo fazer, não dá certo. E você não consegue admitir o seu fracasso publicamente. Então você força um sorriso e tira uma selfie. E a grande máscara vai avançando, o Deus desse século vai nos cegando, e eu não posso pregar aqui que é para você trazer os seus sonhos para Deus, mesmo havendo sim vários versículos na Bíblia que dariam permissão para isso, só que são versículos soltos, e se eu pegar um texto fora de um contexto, eu daria um pretexto para qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser pregar a teologia homossexual, está tudo liberado na Bíblia, eu conseguiria. Há pessoas que conseguiram arrancar o inferno da Bíblia. O inferno não existe, ninguém vai para o inferno, não se preocupe. E dão textos bíblicos que comprovam isso. Por isso eu escolhi, apesar de ter dado o título do culto dessa noite, de como culto dos sonhos, eu escolhi que não haverá lista de sonhos, mesmo que você tenha feito a sua lista de sonhos. Porque eu não quero pegar um texto fora do contexto e dar um pretexto para algo. Eu preciso pregar o Evangelho, e o Evangelho completo, amém? E se eu pudesse dar a vocês um resumo do Evangelho, eu não poderia dizer para vocês que tudo que você quiser, pode com Cristo, porque com Ele podemos todas as coisas. Eu não posso dizer isso para você, porque eu estaria sendo superficial.
Porque se eu quisesse dar, e eu quero dar um resumo mais fidedigno possível a cada um de vocês a respeito do que é o Evangelho, eu preciso dizer, em uma frase, seria essa: negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e segue a Jesus. Então, se as coisas estão dando errado, se os seus sonhos não se realizam, se os seus planos dão errado, se tudo está indo mal para a sua vida, para você, se o mundo te persegue, se as pessoas te odeiam, mas se apesar de tudo isso, o reino de Deus avança, se alegra, porque sobre a sua vida há apenas uma ordem, e essa ordem não é conquiste o mundo, vença, seja um vencedor, você nasceu para vencer. A ordem é uma só: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso quer dizer que se aos olhos do mundo você for um fracasso, se aos olhos do mundo você não for uma pessoa bem-sucedida, mas se você tem pregado o Evangelho, aos olhos de Deus você é um filho amado em quem Ele se alegra. Glória a Deus. Eu não preciso de mais alguma coisa. Se Deus me ama, e se Deus se alegra comigo, eu preciso de aprovação do mundo? Deus não liga para o seu sucesso pessoal. Deus não liga para o seu sucesso pessoal. Deus não liga para o meu sucesso pessoal. Deus não liga se os meus planos ou se os seus planos e projetos se concretizam ou não. E não é porque Ele é mau, e não é porque Ele não se preocupa comigo, Ele não se preocupa com você, mas porque Ele sabe que tudo aquilo que você conquistar aqui nesse mundo é passageiro, e é sem valor, é limitado, é sem sentido. Tudo o que os seus olhos carnais cobiçam, lá no céu, não vale nada. Ele se preocupa se você vai morar com Ele. É a única coisa que Deus se preocupa. Deus, um grande Pai, está sentado à sua mesa, uma grande mesa, cheia de cadeiras, cheia de comida. E Ele está pensando assim: eu não quero a minha mesa vazia. Eu não quero a minha mesa vazia. Eu quero os meus filhos todos aqui comigo. E sabe o que Ele fez? Ele olhou para o lado. O único que estava sentado com Ele à mesa, Jesus, Ele fala: filhão, eu tenho um BO para você resolver. Desce lá e vai buscar o maior número de filhos possível. Busca todos os seus irmãos. Eu quero todos aqui comigo. E para isso, para esse sonho, Ele mandou Jesus. Tudo de melhor que Ele podia ter feito por mim e por você, Ele já fez, e se chama Jesus. Não há nada mais que Deus possa fazer por mim, por você, por nós. Não há o que Deus possa fazer que seja comparado ao que Ele já fez. O que você imagina nesse mundo de mais valioso que você possa querer? Uma Ferrari, uma mansão, passar férias em Cancún, no Caribe. Não tem valor, não tem valor, porque Deus te deu a eternidade, uma eternidade próspera, no Caribe de Deus, amém? Sabe, quando você ganha um presente maravilhoso, algo que você sempre sonhou, e aí alguém chega e te dá, você abre o pacote falando: vai ser uma meia, vai ser uma camiseta, sei lá, e você abre, uau, era o que eu sonhava, e aí você fica grato, e você fica querendo de alguma maneira retribuir, porque você está muito grato por aquilo, mesmo sabendo que não tem como, e você fica até sem graça, sem palavras para agradecer, tipo Pedro, quando ele vê Cristo ressuscitou, uau, eu não acredito, eu não imaginava que Cristo fosse ressuscitar, tudo que Ele falou então é verdade, eu estava quase achando que era mentira, que eu vivi uma mentira com Jesus, que Jesus não era real, que o Deus que Jesus falou não era real, eu tinha desistido de tudo e de repente eu vejo Ele ressuscitou, Ele não morreu apenas, Ele ressuscitou, e aí Pedro nada em direção a Jesus, ele se coloca na frente de Jesus, sem palavras,
sem palavras para agradecer, porque no mesmo tempo ele começa a pensar, puxa vida, as promessas de Deus então são todas verdades, as promessas que Jesus deu são todas verdade, tudo vai acontecer, Jesus, é verdade. E Jesus olha para ele e diz, se você quer de alguma maneira retribuir o que eu fiz por você, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, se você veio ao culto dos sonhos esperando algo de Deus, eu estou aqui para te dizer, não seja uma pessoa ingrata, agradeça a Deus pelo que Ele já fez pela sua vida, porque você estava condenado a passar a sua eternidade no inferno, você tinha um passaporte carimbado, go to hell, ou highway to hell, era essa a sua vida, devia ter uma tatuagem enorme assim, de um pentagrama no teu peito invisível, que você nem sabe, mas na hora do juízo ia passar aquela luzinha que aparece as coisas no escuro, e você ia ver um pentagrama escrito 666, você ia falar, mas eu não fiz isso, mas está aí desde o dia que você nasceu. E Jesus, Ele fez uma tinta à base de sangue, e foi capaz de remover essa tatuagem de você, e Ele colocou uma nova marca em você, dizendo assim, ó, eu vou para Canaã, eu vou para Jerusalém, amém? Ele te salvou, Ele morreu para você viver pela eternidade ao lado de Deus. Jesus saiu da mesa vazia do Pai, desceu como filho unigênito, mas aí Ele voltou, sentou do lado do Pai e falou, Paizão, eu saí unigênito, mas eu voltei primogênito, aguarde e verá, daqui a pouco, Paizão, essa mesa vai estar cheia. Já trouxe uns aqui comigo, já trouxe Abraão, já trouxe Moisés, já trouxe Sara, Jacó, José, mas ainda há muitos para virem, Pai. Ele morreu para você viver pela eternidade ao lado de Deus. Hoje a gente tem medo de engordar. Chega no ano novo, festa, eu não vou comer demais para não engordar, faz promessa de começo do ano, de fazer um regime. Pode fazer mesmo, mas saiba de uma coisa, na eternidade a mesa vai ser farta e nunca vai acabar a comida daquela mesa, amém? Vai ser tipo à beira da piscina, anjos vestidos de garçom nos servindo. Mas enquanto esse dia não chega, que nós sejamos como Jesus. Ele tirou a coroa dele, Ele tirou a sua roupa real, tirou o seu anel real, Ele desceu como um servo e entregou a vida. E Deus, por causa disso, não precisa fazer mais nada por mim e por você, porque Ele já fez tudo. Então, se você passou os últimos dias fazendo planos, sonhando com coisas que fariam que a sua selfie fique mais bonita, peça perdão para Deus. Perdão por estar envolvido nesse mundo que não percebeu que acabou deixando o Espírito Santo de lado na sua vida. Perdão pelas vezes que o Espírito Santo deu direções contrárias aos seus sonhos e você o rejeitou. Quantas pessoas vêm falar comigo pedindo direção do alto? Pastor, eu quero uma direção de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, traz uma direção do Senhor aqui para essa vida. Aí eu falo, conte-me sua vida. A pessoa conta, tal. Aí faz assim. A pessoa não ouve, porque a resposta que veio não era a que ela queria. E a direção vem, as pessoas se decepcionam comigo, e infelizmente é assim que agimos com Deus. Queremos que Ele faça as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha, só que os planos dele são diferentes do nosso, e Ele prefere se calar do que falar e não ser ouvido, porque tem sido assim. Deus tem falado, mas o mundo tampou os ouvidos e não quer ouvi-lo. Êxodo 33:1 diz assim, já para encerrar, tá? Vamos embora cedo. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi,
com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amoreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Tipo assim, filhos, eu enviei Jesus porque eu amo vocês, eu não pedi nada em troca, mesmo que ninguém aceitasse o sacrifício, ainda assim eu faria de novo, porque eu fiz por amor, e amor é dar sem querer nada em troca. Então façam o que quiserem, porque eu dei a vocês o livre-arbítrio. Só que escute algo, eu não sou obrigado a andar conforme vocês querem que eu ande. Vocês não são o meu Deus, eu sou Deus. Então façam o que quiserem, mas eu não irei. As promessas se cumprirão, mas eu não irei. E que essa noite nós possamos pedir perdão por ficarmos bravos, porque Deus não se moveu como nós queríamos que Ele tivesse se movido. Nossa adoração move o trono de Deus, amém? Só que ainda assim, a decisão da direção que o trono deve tomar é de Deus, é dele. Só que nós queremos mover as mãos de Deus a nosso favor, segundo o nosso bel prazer. Quando nós desejamos de Deus algo que vai contra o desejo dele, não é que ele está errado, não é ele, mas somos nós que estamos errados. Nós precisamos estar com o nosso coração alinhado ao coração do Pai. Só que muitas vezes a gente fala assim: Deus, esse aqui é o meu coração, esse aqui são os desejos do meu coração, e eu espero que o Senhor também pense assim, entendeu? Porque se não for assim, dá a impressão que a gente vai virar Deus de ponta cabeça, no saleiro, sei lá. Não é a nossa vontade, é a dele. Para que a nossa vontade seja a vontade do Pai. E se essas palavras que eu disse estão te machucando, se isso que eu estou pregando está gerando no seu coração um sentimento de ódio com relação à minha pessoa, é porque o seu coração está longe de Deus. E isso não quer dizer que eu estou falando a verdade. Não quer dizer que eu estou falando a verdade. Não é que eu estou falando a verdade, mas é porque Jesus ensinou a amar, amém? E ódio não é fruto do Espírito Santo. Então, se você estiver certo e eu estiver errado, mas o seu coração está com ódio a meu respeito, então estamos os dois errados, amém? Porque se você tivesse certo de fato, apesar do meu erro, você estaria tendo compaixão pela minha vida, amém? E oraria a Deus para que Ele alinhasse o meu coração ao dele, não que Deus me exterminasse, amém? Então, se você está frustrado porque eu disse que para Deus sua lista de sonhos não tem valor, que essa noite você possa alinhar o seu coração ao do Pai, amém? Você possa orar para Deus e falar assim: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, que seja aqui onde eu habito, como é no céu. E no céu, eu sei que a sua vontade é soberana. No céu, eu sei que a sua palavra, Deus, é lei. Então, Senhor, tudo que houver no meu coração, que for contra a sua vontade, eu te peço, Deus, que o Senhor arranque de mim. Que caia por terra da minha vida toda a máscara, tudo que há no meu coração, tudo que me cega e me desvia da sua verdade. Porque a partir de hoje, Deus, já não sou eu quem vivo, mas eu preciso que Cristo viva em mim. Que a partir de hoje, Deus, a sua vontade seja a lei para mim. E eu vou cumprir a sua vontade, mas sem peso algum, mesmo que ela venha contra tudo que eu tenho sonhado, porque os seus sonhos e os seus planos são muito maiores que os meus.
Então, que no próximo ano, eu venha diante de Ti, perguntar, Pai, qual é a Sua vontade? E que ela se cumpra, e que ela possa ser feita, porque o meu prazer, Deus, é o Seu prazer. A minha vontade, Deus, é a Sua vontade, porque Cristo vive em mim. E se você quer ver o Espírito Santo agir novamente, se você quer ouvir a voz nítida do Espírito Santo dentro de você, é preciso que haja uma única coisa: arrependimento. E que essa seja uma noite de arrependimento. Que a partir de hoje, o ID seja o seu sonho. De hoje até a consumação dos dias. Sabe qual que é o nosso sonho para todos os anos? Nós precisamos ser como o cérebro daquele desenho Pink e o Cérebro, quando o Pink pergunta para ele: o que nós faremos amanhã? E o cérebro responde assim: o que nós fazemos todos os dias, tentar conquistar o mundo. E que nós possamos ser como Moisés, e quando Deus disser assim: eu te amo, você pode fazer o que você quiser, você pode sonhar o que você quiser, que nós possamos responder: Senhor, obrigado por me amar dessa maneira, mas se o Senhor não for, eu não irei. Que a partir de hoje nós possamos de fato ser o que nós cantamos: mais de Deus, menos de mim, que Ele cresça e eu diminua. Que nós paremos de viver o evangelho do nosso umbigo e nós vivamos o verdadeiro evangelho. E sabem o que quer dizer evangelho? Evangelho quer dizer boas novas, evangelho quer dizer boas notícias. Mas o evangelho, se é boa notícia, só é boa notícia se os teus amigos ouvirem a tempo. Porque, escute algo, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Só que para muitos essa confissão vai ser tarde demais. Então que esse ano que se inicia, nós possamos viver mais por aquele que nos salvou, e que nós possamos anunciar as boas novas a tempo, antes que seja tarde. Quer uma palavra profética para o ano de 2017? Pregue enquanto há tempo. Quer uma palavra profética já me adiantando para o ano de 2018? Pregue enquanto há tempo. Quer uma palavra para 2019? Pregue enquanto é tempo. Para 2020? Pregue enquanto é tempo. Pregue enquanto há tempo. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É sem cessar, sem cessar. Que os nossos sonhos sejam almas. Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Senhor, farei agora a minha lista dos sonhos. Almas, vidas. Usa a minha vida, usa a minha vida. Que eu não crie evangélicos como eu, mas que eu crie filhos como Jesus. Que eu entenda viver como Jesus. Jesus desceu, abriu mão de tudo, olhou para o Pai e falou: Pai, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Dá-me alma, Senhor. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Curva a cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom em todo o tempo. Pode parar o violão? Olhem para o telão. Eu vou passar um vídeo, um louvor. Eu queria que vocês assistissem. Aumenta o som.
livre-arbítrio. E a chuva cai para o crente e para o não crente. A chuva regou na tua terra, você colheu. Mas não fui eu. Porque o que eu dou a vocês são frutos espirituais. São frutos eternos. E é só isso que eu dou. Não espere de mim nada mais. Porque eu não prometi nada disso. Apesar de ser dono do ouro, dono da prata. A única coisa que eu peço a vocês é essa. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Ide fazer discípulos. Porque o tempo é curto. Porque o tempo é curto. E eu, como teu pai, eu não quero só você aqui. Eu quero você e eu quero todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Me ajuda, filho. Me ajuda, filha. Porque eu escolhi te usar. Porque eu escolhi te usar assim como eu usei Jesus. Eu escolhi te usar. E assim como Jesus foi usado, você também pode ser usado. E só assim os sinais e os milagres vão nos acompanhar. Quando nós estivermos olhando para o alto, para o alvo. Em nome de Jesus. Coloque-se todos de pé. Essa foi a nosso primeiro culto desse novo ano que se inicia. Deus nos deu uma palavra um tanto quanto dura. Eu peço e eu oro que em nome de Jesus você possa ter entendido e nós todos, assim como eu, possamos todos ter nos arrependido e que possamos prosseguir olhando para o alvo, em nome de Jesus.